Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de teoria da computação. Vamos começar o segundo tópico da nossa disciplina, né, que é sobre as linguagens livres de contexto, certo? Ao contrário das linguagens regulares, onde a gente focou muito em autômato, né, que é o formalismo tido como padrão para essa linguagem, né, até a definição diz, né, uma linguagem regular é aquela que pode ser representada por um autômato finito. Aqui o foco maior será nas gramáticas, né, até porque são os formalismos que vocês vão utilizar, por exemplo, na disciplina de compiladores. Tá ok, pessoal? Certo? Então vai mudar um pouco. Tem alguns livros, inclusive, né, que nem trazem as gramáticas regulares dentro do conteúdo deles, né? Mas a gente já apresentou até para a gente começar a se familiarizar com esses conceitos, certo? Então, vamos iniciar aqui. A gente vai ter, né, as mesmas coisas que a gente falou, né, as mesmas ideias que a gente falou lá em teoria da computação, certo? A gente tem os formalismos que são utilizados, né, as transformações em cima desses formalismos, né, e no caso das gramáticas, né, a gente tem, né, as transformações nas gramáticas. Né? Essas transformações, pessoal, elas são fundamentais para que a gente tenha uma gramática num formato adequado para que a gente faça um processo de reconhecimento automatizado, certo? Então, a gente viu o processo de derivação, né, mas a gente viu de uma maneira informal, né? Nós, né, fazendo o processo de derivação meio que ad hoc, né, buscando gerar as palavras, né? Mas o computador, para fazer esse processo de derivação, ele precisa executar um algoritmo bem definido. E as gramáticas precisam estar num padrão bem definido, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas transformações, né? A gente tem as simplificações das gramáticas, a gente tem as formas normais, temos a recursão à esquerda, né? Que é fundamental quando a gente fala de compiladores, né? Que a gente não pode ter gramáticas recursivas, tá bom? Né? Então, olha aí. Só um segundo aqui, pessoal, que a confusão começou. Espera aí. O menino fica mexendo no computador e tira da tela. Não, desculpa, pessoal. Então, assim, a gente vai precisar trabalhar com essas transformações para que a gente possa fazer algoritmos, utilizar algoritmos, né, que façam uma automatização nesse processo de reconhecimento, certo? Mas a gente tem o autômato com pilha também e a gente vai comentar também sobre ele, tá ok, pessoal? Nesse assunto, pessoal, a gente tem ainda, né, um segundo capítulo falando das propriedades, né, das limitações, né, que nem a gente falou lá com as propriedades das linguagens regulares. Tá certo, pessoal? Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Linguagens livres de contexto, né, é um universo mais amplo de linguagem, né, a gente tem uma representatividade. Quando a gente fala aqui em mais amplo, a gente está falando em representatividade. Eu consigo representar um número de linguagens maior quando a gente compara com as linguagens regulares. A gente tem uma flexibilidade para a gente tratar aspectos que a gente não conseguia tratar lá com as linguagens regulares. Por exemplo, né, a questão dos parênteses balanceados, as de blocos estruturados, né, begin, end, né, abre e fecha aspas, tá certo? Abre e fecha, né, abre e fecha as aspas, certo? Que a gente tem esse balanceamento. Né? No caso
das aspas, né, a gente consegue representá-la numa linguagem regular. Por que as aspas a gente consegue representar numa linguagem regular, pessoal? Vocês conseguem pensar nisso? Né, uma cadeia de caracteres, né, que tem as aspas, a gente consegue representar numa linguagem regular. Por quê? Né, a gente tem abre aspas e fecha aspas. Por que a gente consegue numa linguagem regular e os parênteses não? Vocês têm alguma ideia? Alguma sugestão? Eu acho que no caso das aspas você não precisa contar, você só precisa fazer a derivação inicial e a derivação final. No caso dos parênteses, você já precisa contar quantos abriu e quantos fechou. Exatamente. A aspa você tem o abre e o fecha, só duas. Então você consegue fazer um reconhecimento baseado nesse processo. É claro que você tem a possibilidade ali de colocar algumas aspas internas, mas elas são individualizadas, elas têm antes um marcador, né, um caractere especial, né, e pronto, e você resolve o problema. É isso mesmo, viu, Hernandes? Certo? Professor, na prova eu fiquei com uma dúvida, porque tinha uma questão lá que era qualquer palavra do alfabeto AB que não tivesse tamanho 3. Isso daí eu não estaria fazendo uma contagem, não. Porque esse número ele é bem limitado. A contagem você não consegue fazer com as linguagens regulares quando você não tem um número fixo. Quando você tem um número fixo, você consegue. Pode ser, né? Porque no caso... Você faz um estado, eu li uma vez, no outro estado eu li uma segunda, no outro estado eu li a terceira. Né? Mas se você pensar no autômato, ele é até bem simples, né? Você só vai botar você tem a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, a quarta leitura, e aí você vai deixar a terceira leitura, né, sem ser um estado final, e o resto como estado final. Porque a contagem é limitada, o número contado é limitado. O problema é quando você tem esse N, né, um valor genérico, e aí você não consegue fazer essa contagem. Você não consegue representar essa contagem com um número finito de estados. Esse é o grande problema. Mas bem colocado, viu? Ok? Né? Então, assim, a gente tem essas construções, a gente vai se deparar com essas construções nas linguagens de programação. Né? Então, assim, acaba que as linguagens livres de contexto, né, são mais adequadas, né, para a gente trabalhar essas questões. E a gente vai ver que os algoritmos ainda são eficientes e são simples de serem compreendidos, certo? Ou seja, então, assim, a gente tem um algoritmo para fazer o reconhecimento, né? E a gente vai ver que esse algoritmo, ele tem um tempo computacional... Ele tem um tempo computacional aceitável, né? Um tempo computacional, né, sem ser exponencial, etc., né? Um tempo computacional rápido, né? Por mais que não seja tão rápido, ele ainda tem uma velocidade rápida. Então, assim, a aplicação básica que a gente tem é de analisadores sintáticos, certo? Mas a gente pode utilizar essas notações, né, esses conceitos, né, em outros cenários, né? Tradução de linguagem, né, por exemplo, de inglês para português, etc., de processador de texto, né, para você verificar se você escreveu a forma, né, sentencial, né, sujeito, verbo, predicado, por exemplo, né? Ou seja, então a gente consegue aplicar conceitos nesses outros cenários, né, mas a simplicidade, né, que a gente tem é em cima de analisadores sintáticos, e é o que a gente vai acabar se aprofundando quando a gente chegar lá em compiladores. Né? Então, assim, a hierarquia de Chomsky, ela tem essa classe restrita, né, bem restrita. Poxa, cadê a figurinha? Passei a figura. Cadê a figura? A hierarquia de Chomsky, ela tem uma categoria bem restrita, as linguagens regulares, né, que é bem limitada, a gente não consegue representar muita coisa. A gente começa a ter algumas coisas a mais quando a gente vai para os livros de contexto, mas a gente ainda tem limitações, a gente vai ver isso. E aí a gente tem as outras linguagens da hierarquia, certo? Né? Mas aqui a gente não colocou elas todas, né, porque a gente vai ver elas só mais lá na frente. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver, a primeira coisa que a gente consegue reparar, toda linguagem regular, ela é uma linguagem livre de contexto. Né? A gente vai ver até pela própria definição da gramática livre de contexto, tá certo, pessoal?
Beleza? Né? Então, assim, mas ainda tem várias restrições, né? E vai ser fácil a gente verificar, né? Algumas linguagens, né? Que não pertencem a essa classe, né? E a linguagem simples que a gente consegue trazer sempre como exemplo, né? É a questão da repetição de palavras, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui a palavra WW, né, a linguagem WW, em que eu tenho duas partes iguais, né, eu não consigo fazer com formalismo no livro de contexto. Esse WW aqui, pessoal, imagine o seguinte cenário, né? Esse primeiro W é a declaração de uma variável e esse segundo W é o uso, né, dessa variável. Ou seja, eu não consigo capturar, né, essas características, né, de verificar se uma variável foi declarada previamente usando formalismos regulares, ou livros de contexto, perdão, certo? Mas a gente vai ver lá em compiladores como é que a gente trata esses cenários. As abordagens, como eu falei, nós temos as gramáticas, né, livro de contexto, né, que é um formalismo gerador, né, porque ele faz aquele processo de derivação que a gente já conversou, né, certo? Só que a gente tem as nossas regras de produções, elas têm menos restrições, né, são mais flexíveis do que a gramática regular, mas ela ainda tem algumas restrições, a gente vai ver já já. E nós temos o autômato com pilha, né, que é essa pilha, ela vai ser exatamente o elemento que a gente vai adicionar no autômato para permitir essa memória, né, certo? Além dos estados, né? No autômato finito, a nossa única unidade de memória que a gente tinha era o estado. Agora a gente tem uma pilha. Por exemplo, eu posso colocar numa pilha todos os símbolos lidos, certo? Então, aí com isso eu posso pegar aqui, por exemplo, eu tenho a palavra A, B, B, A, né? Vou botar um Czinho aqui, pronto, C, certo? Então, aqui eu posso pegar na minha pilha e colocar, vou botar os parênteses. Abre parênteses, abre parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, né? Então, aqui eu botei na pilha o primeiro abre parênteses, coloquei na pilha o segundo abre parênteses, coloquei na pilha o terceiro abre parênteses, aí depois que eu encontrei os fechas, eu vou eliminando. Fecha, elimina, aí encontrei o fecho, elimina, encontrei o fecho, elimina. Então, se eu chegar com a pilha vazia, significa que os parênteses estão balanceados. Tá certo? Ou seja, então a gente consegue ter uma outra unidade de memória, né, sem ser os estados, beleza? E aí essa unidade de memória permite essa contagem, né, que é o caso da pilha. Então, vamos... Alguém falou alguma coisa? Opa, pessoal, tem algum problema aqui? Eu saí e entrei de novo aqui na sala, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente minha tela. Prontinho. Então, a gente estava falando, nós estávamos falando, né, dos formalismos, né? Coloquei aqui, pessoal, que a gente tem essas duas variações, a gente vai detalhar ainda eles, certo? A gente tem algumas flexibilidades a mais nas gramáticas, né? Mas ainda assim existem restrições nas regras de produção, né? E o autômato com pilha, ele vai permitir a gente trabalhar com uma unidade de memória que permite contagem, né? Com uma pilha, né, que vai permitir, por exemplo, contar a quantidade de parênteses, tá certo? A gente vai falar primeiro das gramáticas e lá na frente a gente fala dos autômatos. Ok? Deixa eu dar sequência. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a árvores de derivações, né, que é um conceito relacionado às gramáticas livres de contexto, né? Foi o que a gente já tinha falado das gramáticas. A gente tinha feito a definição da gramática, né, de uma gramática genérica, e a gente tinha falado do conceito de derivação, que é o conceito de aplicação sucessiva de regras de produção até gerar uma cadeia apenas de terminais. Certo? A representação visual, uma representação visual desse processo de derivação, a gente chama de árvore de derivação. Certo? Então, ela vai representar
né, da derivação de uma palavra em formato de árvore. Né? Ou seja, então a gente tem os terminais como sendo os símbolos folhas, né, e o símbolo inicial a raiz da árvore como sendo o símbolo inicial da palavra. Certo? Só que o que a gente vai ver? A gente vai ver ambiguidade nesse processo. A gente vai ver que existem linguagens, certo? Existem gramáticas, mais precisamente, que permitem que a gente tenha duas ou mais árvores de derivações para uma mesma sentença. Essas gramáticas são gramáticas ambíguas, certo? E aí a gente tem as transformações que eu comentei, que são relacionadas a gente criar, a gente trabalhar com algoritmos, né, que vão fazer esse processo de geração de uma maneira eficiente, certo? Né, de uma maneira determinística, certo? Sem ser uma maneira ad hoc, como a gente está acostumado nesse primeiro momento. Beleza? Vai ficar bem claro mais na frente essas diferenças. Certo? O autômato, como eu falei, né, a gente vai ter a pilha, que vai ser a nossa unidade de memória, certo? Né? Em vez a pilha, em vez dos estados, certo? Na prática, a gente vai ver que a gente pode ter apenas um único estado. A gente não precisa ter estados. A gente usa para simplificar o processo, para a gente ter eventualmente um algoritmo mais intuitivo, né, mais fácil, né, um autômato mais fácil de ser visualizado. Mas, na prática, a gente não precisa de estados, a gente basta mesmo a pilha. A pilha ela é suficiente para a gente trabalhar com todas as linguagens livres de contexto. Vamos lá para a gramática. Então, a gramática, o que é que a gente vai ter? Né? A gente viu lá no início, pessoal, na definição de gramática genérica, a gente tem produções do tipo alfa produz beta. Ou seja, eu posso trocar qualquer cadeia alfa de símbolos terminais e variáveis por qualquer cadeia beta de símbolos variáveis e terminais. Certo? O que é que a gente tem nas gramáticas livres de contexto? Esse nosso alfa, ele pode ser uma única variável. Certo? Ou seja, então aqui a gente a gente vai ter apenas uma única variável. Esse alfa, ele tem que ser uma única variável, o A, convertida, né, numa cadeia alfa. Então, a gente só vai ter produções desse tipo, certo? Ok? Isso significa, e daí vem o nome, que eu posso substituir a letra A pelo meu alfa em qualquer local em que essa variável A esteja inserida. Por isso o nome livre de contexto. Eu posso substituir o A por alfa em qualquer contexto. Tá certo? Beleza? Né? Lembrando que aí nosso alfa ele vai poder ser vazio. Qual é a nossa diferença em relações gramáticas regulares? Né? Nas gramáticas livres de contexto, esse alfa pode ser qualquer palavra. Nas gramáticas regulares, elas tinham que ter, no máximo, uma variável, e essa variável, em todas as regras, serem ou mais à direita ou mais à esquerda. Vocês lembram disso, pessoal? Vocês lembram disso? Ok? Certo? Então, a gente, né, tem uma flexibilidade maior, ou seja, então, com isso a gente vai ter um poder de representatividade maior, tá certo? E aí a gente tem a definição, do mesmo jeito que a gente definia, né, uma linguagem regular como sendo uma linguagem que é reconhecida por um autômato finito, a gente tem uma definição, a linguagem livre de contexto é uma linguagem que é gerada por uma gramática livre de contexto. A gente muda o termo, né, de reconhecida para gerada, porque a gramática ela é um formalismo gerador, né? Ela vai gerar uma cadeia de terminais a partir do símbolo inicial da gramática, certo? Né? E aí, como a definição se encaixa, né, até pela própria característica, né, da regra de produção, então tudo que for regular, né, vai se encaixar aqui na definição, né, de livro de contexto. Né? Então, a gente já consegue visualizar aqui pelo conceito de gramática, né, que toda linguagem regular ela vai ser livre de contexto. Por quê? Porque as gramáticas das linguagens regulares elas são mais restritas, né, do que a que a gente colocou aqui no alfa. Tá bom, pessoal? Certo?
né? E aqui a gente tem exatamente o que eu comentei agora há pouco, né? Então, assim, meu A vai poder ser substituído por alfa em qualquer contexto, sem depender do que está antes do azão e sem depender do que está depois do azão, que seriam os contextos das palavras que estão sendo derivadas. Por isso o termo livre de contexto. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, vamos ver aqui os exemplos, né? Exemplo do duplo balanceamento, né? O exemplo padrão, né, inicial que a gente tem, né? Então, AN, BN, né? O A pode ser o abre parênteses, o B, né, o fecha parênteses, por exemplo, né? Então, a gramática para trabalhar com duplo balanceamento, né, vai ser, por exemplo, né, a gramática, né, que eu tenho os símbolos terminais AB, eu tenho um único símbolo variável, né, que é o S, obviamente vai ser o símbolo inicial, e eu tenho duas regras de produção. S produz ASB e o S produz palavra vazia. Observe que o S aqui, ele está bem no meio, né? Ou seja, então ele não satisfaz as restrições das gramáticas regulares. E aí o que é que eu faço? Né? A gente aplica, né, a gente aplica as regras de produção, né, no processo de derivação até gerar a palavra que a gente deseja. Então, aqui no processo, pessoal, intuitivo, né, nosso, né, se isso é um processo computacional, a gente sabe que se a gente tiver, por exemplo, 4 abre parênteses, a gente vai aplicar 4 vezes essa primeira regra de produção, né, e depois a gente vai aplicar a regra de produção, se produz palavra vazia, para encerrar. Ou seja, nós, quando a gente está fazendo essa derivação, a gente consegue visualmente ter essa percepção, né? E aí a gente tem um problema do computador fazer esse processo, né? Como é que o computador vai saber que tem que parar de fazer essa aplicações de regras de produção? Não, ou seja, então esse é o detalhe, né, que tem que ser observado, né, na hora que a gente pensar computacionalmente falando. Por isso que a gente vai trabalhar várias transformações, várias modificações, vários aspectos que vão permitir que a gente faça esse processo computacionalmente falando. Tá certo? Então, aqui está um exemplo de derivação, né, para a palavra ABB, né? Então, eu faço a primeira, né, S deriva ASB, a segunda, derivando ASBB, e a terceira, né, com a palavra vazia, então vai ficar ABB, certo? Ok, pessoal, nesse processo de derivação? Tem alguma dúvida ainda no processo de derivação, pessoal? Então, né, a gente consegue pensar no duplo balanceamento, né, fazendo analogia a blocos estruturados, parênteses balanceados, por exemplo. Certo? Só que no caso dos parênteses balanceados, a gente tem que pensar em algo a mais. Né? A gente não tem apenas os parênteses, a gente tem os operadores, a gente tem né, os operandos, né, as expressões matemáticas propriamente ditas. Então, quando a gente pensa na expressão matemática, a gente tem esse cenário dessa gramática, né, dessa segunda gramática que a gente pega como exemplo aqui, certo? Beleza? E aqui, novamente, a gente vai fazer um processo de derivação. Então, o que é uma expressão? É só para a gente, vamos fazer construção dessa gramática aqui do zero. Então, adicionar aqui uma página. Né? Então, o que é uma expressão? Uma expressão matemática. Uma expressão matemática, ela é o quê? Ela é uma soma de duas expressões matemáticas, ela é uma multiplicação de duas expressões matemáticas, ou ela é uma expressão de matemática entre parênteses, ou ela é um único número, né? X. Beleza? Tá certo? Quais são os terminais aqui? Os terminais aqui é o mais, o vezes, o abre parênteses, o fecha parênteses e o X. Certo? Esses são os nossos terminais. E a gente tem uma única variável. Ou seja, então, essa gramática é a gramática, né, que a gente utiliza para trabalhar as expressões matemáticas. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida com essa gramática? Bem tranquilo, né? Se a gente pensar recursivamente, uma das ideias, né, que a gente tem
na hora de projetar gramáticas, é a gente pensar recursivamente. Algumas definições são recursivas, né? Então, a expressão matemática, né, ela é ela é uma definição recursiva. Eu tenho a soma de duas expressões, ou eu tenho um produto de duas expressões, ou eu tenho uma expressão entre parênteses. Então, assim, o pensamento recursivo, né, ele auxilia a gente, né, é um dos aspectos que podem auxiliar a gente na hora de bolar uma gramática, né? Outro aspecto, né, é o que a gente usou aqui no balanceamento. Sempre que a gente tiver um balanceamento, a gente pode pensar nesse cenário, né, de colocar a variável entre os símbolos que estão balanceados. Tá certo, pessoal? Né? Entre os símbolos que estão balanceados. Né? Então, está aqui, por exemplo, A, S, B, né? O S está bem no meio, né, para a gente fazer a contagem. Né? O que está antes de S vai ser exatamente a mesma quantidade que está depois de S. Né? Tipo um padrão, né, quando a gente tem esses balanceamentos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Certo? Então, né, essa é a nossa expressão, né, a nossa gramática para as expressões. Então, vamos fazer agora, né, o processo de derivação. E aí vai ficar bem clara aquela questão computacional que a gente falou. Né? Então, vamos pegar aqui x vezes x mais x. Vamos derivar esse carinha aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual é a primeira regra de produção que eu vou aplicar para gerar esse cara? Somatório, expressão entre parênteses, ou a multiplicação? Se eu aplicar os parênteses, eu não vou conseguir gerar esse x vezes. Eu vou conseguir gerar só o que está entre parênteses. Eu não vou conseguir colocar mais nada antes. Eu boto aqui, abre parêntese, fecha parêntese. Como é que eu vou colocar aqui alguma coisa antes desse fecha parêntese aqui? Não tem nenhuma variável. Certo? Né? Ou seja, né? Se eu colocar o mais, eu não consigo colocar nenhum abre parênteses. Se eu colocar os parênteses, eu não consigo botar a multiplicação. Então, a gente vai começar com a multiplicação. Certo? Ok, pessoal? É vezes é. Mas eu consegui tomar essa decisão observando toda a minha sentença. Eu estou vendo a sentença completa. O computador nem sempre vê essa sentença completa como a gente está vendo. Na realidade, ele não quer ter que olhar da sentença completa. Ele quer, né, o que a gente vai ver, por exemplo, em compiladores, é que a gente olha um único símbolo por vez. Eu olho só o X, eu olho só o vezes, certo? E aí a gente tem que fazer o processo baseado no que a gente está visualizando naquele momento, tá bom? Então, por isso que essa gramática aqui, né, ela não vai estar adequada, né, para um processo de geração, né? É claro, a gente vai ver lá em compilador, vocês vão ver, que a gente consegue fazer algumas manipulações e trabalhar com esse tipo de gramática. Né? Mas, assim, de uma maneira inicial, na hora que a gente olha para a gramática, a gente já consegue perceber, pelo menos nesse processo inicial aqui que a gente está mostrando, que a gente não consegue saber, né, de uma maneira determinística, né, qual é a produção que a gente vai aplicar a cada momento. A gente tem que, né, tem que analisar a sentença como um todo, etc. Beleza? Ok, pessoal? Então, vezes é. Aí agora eu tenho duas variáveis. Eu posso escolher essa variável ou essa variável para aplicar a regra de produção. Nós vamos escolher, pessoal, nesse primeiro momento, sempre a variável mais à esquerda, certo? Então, aqui eu vou pegar, vai ficar, né? Visualmente, né? Eu tenho um vezes, tá aqui o vezes, então aqui tem um x. Então, obviamente, esse S vai poder ser substituído pelo x. X vezes expressão. Próxima derivação só tem uma única variável, esse é.
Então, a gente vai fazer x... Opa, não tem muita... Não tem, foi o vezes. X vezes expressão entre parênteses. Agora sim os parênteses. Então, só uma variável, né? Tenho que fazer a soma, estou olhando aqui para a minha sentença que eu quero gerar. Então, x vezes E mais E. Então, duas variáveis. Vou escolher a mais à esquerda. E aí eu vou ter x vezes x mais E. Ficou a última variável, né? E aí a gente vai ter x vezes x mais x entre parênteses, e é a cadeia que eu quero gerar. Então, essa palavra, ela pertence, se eu conseguir gerar, então ela pertence, né, à linguagem gerada por essa gramática G2, certo? Usar G2, que é o termo usado nos slides. Ok, pessoal? Certo? Compreendido esse processo? Aí eu pergunto para vocês, né? Já está aqui. Né? Existe outra derivação possível? Existe outra derivação possível. Qual é a derivação possível? Eu pegando, por exemplo, né, os símbolos mais à direita. Né? Nesse processo aqui, eu posso escolher para derivar esse cara primeiro, e aqui eu posso escolher, então duas, eu posso escolher esse cara aqui primeiro. Então, eu posso ter E deriva E vezes E, deriva E vezes E entre parênteses. Aí eu vou pegar esse cara que é o mais à direita, deriva E vezes E mais E, deriva, né, E vezes E mais X, E vezes X mais X, e a última, X vezes X mais X. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ok, pessoal? Essa derivação de cima que a gente fez é a derivação mais à esquerda, e essa derivação de baixo que eu acabei de fazer é a derivação mais à direita. Certo? O que é que acontece? Sempre que eu tiver vários símbolos variáveis, né, na minha cadeia, eu vou escolher ou o símbolo mais à esquerda, nesse primeiro caso, ou o símbolo mais à direita, nesse segundo caso. Tá? Ou seja, então a gente tem várias formas, né, várias sequências de derivações possíveis. Certo? Existem só essas duas? Não, não existem só essas duas. Eu posso fazer alternado. Ora eu pego o símbolo mais à esquerda, ora eu pego o símbolo mais à direita, ora eu pego o símbolo do meio, né? Por exemplo, aqui eu tenho 3 símbolos, eu posso escolher derivar por esse aqui, certo? Ou seja, então a gente tem várias derivações possíveis, tá certo? Para uma dada expressão, tradicionalmente a gente tem várias derivações possíveis. Tradicionalmente, pessoal, se eu olhar para cá, eu não tenho várias derivações possíveis. Nesse primeiro exemplo, eu só tenho uma. Tá certo, pessoal? Só tem uma forma de eu gerar a B, que é essa que está aqui descrita. Certo? Mas, assim, tradicionalmente, comumente, a gente tem várias formas possíveis de fazer essas derivações. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Certo? Aí a gente tem aqui, ó, a produção que controla o balanceamento, pessoal. Exatamente o E, né? Entre o abre e o fecha parênteses.
Ou seja, exatamente no mesmo padrãozinho que a gente colocou aqui, ó, né? O S entre os símbolos A e B. Certo? Ou seja, então aqui a gente consegue já visualizar, pessoal, duas ideias, né? Dois aspectos que a gente pode, duas estratégias que a gente pode utilizar no processo de criar gramáticas. Né? Uma é a questão recursiva, né? E outra, né, a definição recursiva, né, dos elementos, por exemplo, aqui a definição recursiva da expressão, e outra é a questão do balanceamento, né? Sempre que houver o balanceamento, a gente tem esse símbolo, né, entre, né, os dois terminais que serão balanceados. Tá certo? Né? Ok? Alguém aí está pagando ou já pagou linguagem de programação? Já, professor. Já, né? Não precisam se preocupar, certo, pessoal? É só porque lá em linguagem de programação a gente aprende uma notação chamada BNF, Forma Normal de Barcos, né? Que é uma maneira, né, formal de representar uma linguagem, uma gramática, né, de uma determinada linguagem de programação. Então, lá ele tem algumas notações, alguns símbolos que eles usam nas notações deles, certo? As variáveis, né, eles usam os delimitadores, né, maior e menor que, para indicar variáveis da gramática, e os terminais são palavras não delimitadas, né, usa todo em caixa alta e tudo mais. E a regra de produção, em vez de ser a setinha, ele usa dois pontos igual, certo? Ou seja, então é só uma forma notacional diferenciada que vocês aprendem. Então, lá, por exemplo, o que é que a gente tem? Né? Por exemplo, aqui um identificador numa linguagem. Um identificador em uma linguagem de programação qualquer, né? Ele é uma letra concatenada com várias letras ou dígitos. Né? Então, o que é que a gente tem aqui? Então, eu tenho o meu identificador, né? É uma variável, né? Ele é uma letra sozinho, certo? Ou um identificador concatenado com uma letra, ou um identificador concatenado com um dígito, certo? E aqui, nesse caso, a gente está gerando, né, a palavra de trás para frente, certo? Nesse exemplo, né, da direita para a esquerda. Né? Vamos gerar, por exemplo, a variável nota 1, só para a gente visualizar aqui. Né? E aqui as letras e os dígitos são as letras e os dígitos conhecidos, certo? Então, só para a gente visualizar, né, fazer bem aqui o processo, nota 1. Né? Então, vou botar aqui, vou botar só ID, certo? ID, deriva. Aí eu preciso gerar primeiro esse dígito aqui no final, certo? Então, eu vou digitar, vai ser ID 1. Aí agora, o que é que a gente tem? A gente tem, né, os outros elementos, né? Quero gerar a palavra nota. Eu já gerei o 1, né? Tem que gerar esse Azinho. Então, vai ser ID. Opa, perdão, pessoal. Perdão, para a gente seguir, para a gente fazer igualzinho. Né? ID, dígito, certo? Aí agora vai ser ID 1, né? Aí agora a gente vai gerar esse Azinho aqui. Então vai ser ID, letra 1. Aí a gente vai continuar, ID. Estou pegando a mais à direita, certo? Estou pegando o dígito, que eu vou pegar a letra A1. Agora eu tenho que gerar o T. T é o quê? É uma letra, né? Então vai ficar ID, letra A1. Continuando o processo de derivação, ID, T, A1. Agora o O, outra letra. Então vai ser ID, L, aí o TA1 continua, TA1. Agora aqui o L vai virar o O, né? Então ID, O, T, A1. E agora, a nossa primeira letra é o N. Né? Nesse caso, a gente tem duas opções, né?
Só que como é a última letra, então a gente não vai ter mais nenhuma letra antes, então a gente vai usar a primeira regrazinha. Então aqui vai ficar só L, T, A, I. E aí esse L vai virar o N da nota. Então conseguimos fazer a derivação mais à direita da cadeia nota, certo? Optei por uma derivação mais à direita, porque neste caso a gente está vendo a geração sendo feita de trás para frente, certo? A gente poderia ter essa geração sendo feita do primeiro símbolo para o último, certo? Beleza? Certo? Como é que seria essa gramática para a gente fazer a geração do primeiro símbolo para o último, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Como é a regra da construção de identificadores? O token. Ah, não. O identificador, a igualdade. O identificador, Esse ele daqui vai, é o token, né, que eu estava falando. né? O identificador ele começa com a letra Sim. e depois ele é seguido, né, por várias letras ou dígitos, não é não? Certo? Então aqui eu vou adicionar uma nova variável, letra ou dígito, certo? E aí eu vou fazer aqui a letra ou dígito vai ser o quê? Vai ser uma letra concatenada com a letra ou dígito, ou vai ser um dígito concatenado com a letra ou dígito. Então, adicionei uma nova variávelzinha aqui nesse processo. E aí eu tenho as letras normais, né, de A a Z, e os dígitos normais de 0 a 9. Alguma dúvida? Certo? Algum problema nessa gramática aqui, pessoal, que eu coloquei? Então, todo identificador começa com a letra. Aí depois ela pode vir qualquer coisa. Então, aí eu estou colocando aqui esse qualquer coisa. Vai ter um primeiro símbolo e o restante que é qualquer coisa. Alguma dúvida, algum problema nessa abordagem, pessoal? Alguém consegue visualizar algum problema nessa abordagem? Está faltando encerrar a produção de letras e dígitos. Certo? Se vocês lembrarem lá das expressões regulares, né? Então a gente tem letra concatenada com letra ou dígito 0 ou mais vezes. Certo? Então, uma hora eu vou ter que encerrar, senão eu nunca vou terminar. Sempre vai ter essa variável aqui, ó. Tá? Então, a palavra vazia vai ser para encerrar esse processo. Foi o que a gente fez. Eu troquei uma recursão à esquerda, né? Identificador, 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 por uma recursão à direita, né? LOL, aqui, ó, LOL, eletrodisto, eletrodisto. Né? Essa troca, ela é benéfica, né? Quando a gente pensa nos algoritmos, né, que a gente utiliza para trabalhar, reconhecer essas linguagens, certo? Uma das coisas que a gente vai falar lá na frente é a recursão. Ok, pessoal? Certo? Lembrando que, acabei de mostrar aqui uma expressão regular, né? Essa gramática aqui, apesar da gente estar usando a notação da BNF, está dentro do contexto de linguagem livre de contexto, essa gramática, ela é uma gramática livre de contexto, ela não é uma gramática regular. Mas eu posso criar uma gramática regular.
Tá certo, pessoal? Ela não é uma gramática regular, por quê? Porque aqui eu tenho duas variáveis, aqui eu tenho duas variáveis, aqui eu tenho duas variáveis, certo? Aqui eu tenho duas variáveis, aqui eu tenho duas variáveis e tudo mais. Beleza? Então, ela não é. Mas eu posso criar uma gramática regular para ela, né? Eu posso, em vez de ter essa regra identificador letra, eu posso ter identificador A, identificador B, identificador C, identificador D, até identificador Z. Em vez de ter essa regra identificador dígito, eu posso ter identificador 0, identificador 1, identificador 2, até identificador 9. Ou seja, eu consigo criar uma gramática regular para ela. Tá claro, pessoal? Tá certo? Então, cuidado para não confundir, né? Uma linguagem regular, né? Uma gramática regular, uma gramática livre de contexto, né? Certo? Beleza? Ou seja, então eu tenho aqui uma gramática que não é regular, mas essa linguagem ela é regular. Beleza? Certo? Então eu consigo criar uma gramática regular para ela. Ok, pessoal? Posso dar sequência? Basicamente, o que a gente mudou nesse momento aqui, nesse exemplo, foi essa notação. Agora vamos ver a representação, né, desses processos de derivação, né, que são as árvores de derivação. Então, eu tenho, a partir do símbolo inicial, da raiz, né, da árvore, eu gero os símbolos terminais, folhas. Certo? Os símbolos intermediários da nossa árvore vão ser também variáveis, beleza? Né? Então, assim, quando a gente faz um processo de análise sintática, por exemplo, o resultado da análise sintática é a árvore de derivação, beleza? O símbolo inicial vai ser a raiz da árvore, os vértices interiores são todos variáveis, né? E os vértices e folhas são todos terminais, ou o símbolo vazio, né? Se eu tiver a produção vazia, né, dentro da minha gramática. Beleza? Lembrando que a gente tem uma ordenação. Se eu tenho uma regra de produção, A produz X1, X2, Xn, então na árvore eu vou ter o filho mais à esquerda vai ser o X1, o filho mais à direita vai ser o Xn. Então eu vou ter essa ordenação. O filho mais à esquerda é o X1, o segundo é o X2, o terceiro é o X3, e assim sucessivamente. Visualmente, a gente tem esse cenário aqui. Deixa eu botar aqui na planilha. Então, se eu tenho uma variável A, eu tenho X1, X2, até Xn, certo? Se eu tenho uma regra de produção, A produz X1, X2, Xn. Beleza? Obviamente, todas as regras elas são finitas, né? Certo? Ou seja, então eu não consigo ter uma quantidade infinita de símbolos, então a gente tem essa seguinte estrutura, certo? A raiz vai ser sempre o símbolo inicial, qualquer elemento interior, vértice interior que não seja folha, vai ser uma variável, e as folhas ou vai ser os terminais, ou vai ser a palavra vazia, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, X1 produzindo palavra vazia, eu vou poder ter aqui uma palavra vazia na nossa folha. Ok? Né? Vamos fazer aqui a árvore de derivação, né, dessas cadeias anteriores, né? Certo? Fazer primeiro dessa A, B, B. Né? Então, a gente tem lá, né, S produz ASB ou palavra vazia. Certo? Então, vamos lá. Então, tem o S, produz A, S, B. Então, esse S, ele vai virar A, S, B. E eu tenho esse S, vai virar a palavra vazia. E aí eu gerei minha palavra A, palavra vazia, B, B. Certo? Observe a ordem, pessoal, da palavra. Beleza? É assim. Então, eu tenho A, palavra vazia, B, B. Certo? Este B aqui é esse B bem aqui. Certo? É a leitura, né, né, a leitura em ordem, né, que a gente fala, né? Certo? Da esquerda para a direita. Beleza? Então, primeiro, né, a gente tem esse símbolo, depois tem toda a derivação desse S, vai ser o A, depois tem toda a derivação desse S, que é uma palavra vazia, depois vai ter
leitura do B, certo? Ou seja, então é a leitura em ordem, da esquerda para a direita. Né? A gente tem o pré-ordem, pós-ordem, etc. Né? Essa vai ser em ordem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Essa derivação, ela está intimamente relacionada com a árvore de derivação, está intimamente relacionada com o processo de derivação. Vamos pegar lá o processo de derivação das expressões para a gente fazer aqui, né, o x mais x vezes x, né? Certo? Então lá, eu não vou botar a regra porque a gente já está. Vou botar aqui rapidinho. É mais vezes entre parênteses, ou x. Então vamos lá, x mais x vezes x. Então eu tenho aqui a derivação, ó, partindo do símbolo inicial. Então eu tenho fazer primeiro o produto, né? Que nem a gente fez a vez passada. Isso significa o quê? Minha raiz vai ser o E vezes E. Segunda regra, né? Pegar aqui esse E aqui mais à esquerda. Né? Então, vou pegar aqui o E entre parênteses, vezes E. Então, como foi esse E aqui, então vai ser esse primeiro E aqui. Então, vai ser E entre parênteses. Terceira regra, pegar esse E aqui mais à esquerda. E mais E vezes E. Opa, aqui está errado aqui, pessoal. Então, fecha parênteses. Aí eu peguei esse E, então, vai ser o E mais E. Certo? E agora, cada um desses caras aqui vão virar o x, certo? Vou botar aqui direto, derivação em 3 passos. Tá? X mais x vezes x. Então, são esses S faltando aqui, ó. X, x, x. Certo? Ou seja, então a gente tem, dentro do processo de derivação, a gente pode visualizar esse processo, né, por meio também de uma árvore de derivação. Certo, pessoal? Né? Então, tá aqui as duas árvores de derivações já construídas. Certo? Lembrando que a árvore de derivação, pessoal, ela pode representar várias derivações distintas. Certo? Por exemplo, essa expressão aqui que a gente colocou, ela tem várias derivações distintas e as árvores de derivações de todas elas vai ser esta mesma árvore que a gente acabou de desenhar. Certo? Observe que tanto faz, né, eu derivar primeiro esse E, ou primeiro esse E, ou primeiro esse E. Né? Em todos os casos, eu vou só botar o x aqui no final. Não importa a ordem que eu aplique as derivações. Beleza? Ok, pessoal? É claro que eu posso ter, né, apesar de estar intimamente relacionado a derivação com o processo, né, a árvore de derivação com o processo de derivação, né, a gente pode ter, né, a gente tradicionalmente tem várias derivações distintas sendo representadas por uma mesma árvore. Ok? Aí eu pergunto, isso é verdade sempre? Eu posso ter a derivação mais à direita, a derivação mais à esquerda, as outras derivações ali bagunçadas, né, aleatórias, para essa sentença aqui, né, que eu coloquei, todas vão ser representadas por essa mesma árvore. A gente consegue visualmente ter essa perspectiva. Por quê? Porque tanto faz eu colocar primeiro esse x ou primeiro esse x. Certo? Tanto faz eu resolver primeiro essa expressão entre parênteses ou primeiro essa expressão aqui. Tanto faz. Ele vai gerar a mesma sentença. Certo? Ok? Certo? Ou seja, então, para uma mesma sentença, eu tenho várias derivações distintas. A gente tem, por exemplo, a derivação mais à esquerda, a derivação mais à direita, e todas essas representações, essas derivações,
elas são representadas por uma mesma árvore de derivação. Isso acontece normalmente, mas isso não acontece sempre. Quando é que isso não acontece sempre? Quando nossa gramática ela é ambígua. Quando a gramática ela é ambígua, isso não acontece sempre. Essa gramática que a gente desenhou aqui, ela é uma gramática ambígua. Certo? Beleza? Né? Então, vai existir palavras que eu não vou ter uma única árvore de derivação. Vamos dar uma olhada, né, mais na frente sobre isso. Então, aqui tem as derivações mais à esquerda e mais à direita, derivações aleatórias, como eu falei antes, certo? Beleza? Aqui são as definições, né? Sequência de produções, escolhendo sempre a variável mais à esquerda, ou então sequência de produções, escolhendo sempre a variável mais à direita, certo? Então, a definição de derivação mais à esquerda e mais à direita, né? Beleza? E aí a gente vai ter o exemplozinho, onde a gente vai ter um problema, né? Para ter um exemplo de gramática ambígua. Essa nossa gramática é ambígua. Vou mudar a sentença. Vou pegar a sentença agora sem o parêntese. Vamos fazer o processo de derivação desse cara. Qual vai ser a primeira regra que eu vou aplicar aqui, pessoal? O é mais é ou é vezes é? Hein, pessoal? O mais aqui vem antes. Vamos aplicar aqui o mais, né? Então, tem o é, mais é. Fazendo a mais à esquerda, né? Então, aqui eu tenho mais, então só tem um x antes. Então, x mais é. Agora eu vou botar aqui o vezes. X mais é vezes é. E agora eu vou substituir cada um desses é pelo x, né? Então, vai ficar x mais x vezes é. E a última, x mais x vezes x. Nesse caso, né, o que é que a gente vai ter? Eu tenho um E produzindo E mais E. Esse E vai virar o x. Esse E vai virar a multiplicação. E depois cada um desses E vão virar o x final aqui. Alguma dúvida nessa derivação? Não. Certo? Só que o que foi que aconteceu? Aqui eu escolhi aplicar o mais. Mas se a gente aplicar o vezes, será que não dá certo também, não? Vezes é. Agora eu vou pegar esse cara. Estou fazendo sempre a derivação mais à esquerda, certo, pessoal? Vezes é. E agora eu vou fazer o x. X mais é vezes é. X mais x vezes é. E a última, x mais x vezes x. Essa derivação aqui, ela vai ser representada por uma outra árvore de derivação. Observe que a raiz eu substituí por E vezes E, e não por E mais E, como está aqui. Então, aqui a gente vai ter uma outra árvore de derivação. A gente vai ter E vezes E. Esse cara aqui vai ser o X. Né? Esse Ezinho aqui, ele foi substituído pelo E mais E. Então, está aqui o E mais E. E cada um dos S foi substituído pelo X. Certo? Ou seja, então duas árvores de derivações diferentes. Aqui tem uma curiosidade interessante. Como a gente está falando de expressões matemáticas, qual vocês acham que é a árvore de derivação que é correta? A azul ou a vermelha? Lembrando que em matemática a gente tem precedência de operadores. Qual a expressão que vocês acham que está correta?
Todas as duas, né? Todas as duas, elas estão corretas. Elas são árvores de derivações que geram essa cadeia aqui e mostram que essa cadeia ela é gerada. Só que na prática, como a gente está falando de uma expressão matemática, a gente vai fazer primeiro a multiplicação e depois uma soma, certo? Então, uma delas, ela não vai estar correspondendo ao que a gente quer gerar na realidade. Que no caso é a vermelha, porque o mais está embaixo. Quanto mais embaixo, o operador, maior precedência. Então tem que ser azul. Então, a árvore correta que a gente quer gerar seria esta árvore aqui. Por quê? Porque aqui eu faço primeiro a multiplicação, né, e depois eu faço a soma. Observe, a expressão é uma soma de duas expressões. E essa expressão 2 aqui, a expressão 2, é uma multiplicação. Ou seja, então eu só tenho a expressão 2 depois que eu faço a multiplicação. Então eu só posso fazer a soma depois que eu faço a multiplicação. Então, esta árvore aqui é a árvore que eu, né, correta, né, quando a gente fala de expressões aritméticas. É claro que todas as duas árvores, né, elas mostram a geração adequada da sentença. Certo? Só que tem uma, se eu gerar, o computador me gerar esse cara aqui, e eu for executar essa expressão, ele vai me dar o resultado errado. Beleza? Certo? Então, lá em compiladores, a gente vai ter que se preocupar com esses detalhezinhos, né, por exemplo, aí de qual árvore que a gente vai querer gerar. Tá certo? Observe, pessoal, que aqui eu tenho uma sentença em que eu tive duas árvores de derivações, certo? E aqui eu tive uma sentença, né, que eu tive uma única árvore de derivação para qualquer caso, certo? Ou seja, para a minha gramática ser ambígua, basta que exista uma única palavra W, certo? Né? Existe pelo menos um W com várias árvores de derivações. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, aqui está a derivação, né, mais à esquerda, né, dessa sentença. Uma delas, né, começando com mais aqui, ó. E a derivação mais à direita também dessa sentença. Também conversando com mais, com a mesma árvore. Qual é o problema? Né, neste caso, para esta sentença? Essa sentença, né, ela vai permitir duas derivações mais à esquerda diferentes. Duas derivações mais à direita diferentes. E por isso, a gente diz que a gramática ela é ambígua. Certo? Uma gramática ela é ambígua quando uma única palavra, quando pelo menos uma palavra, ela pode ser associada a duas ou mais árvores de derivações. Certo? E esse é um problema. Né? Por exemplo, a gente está visualizando aqui na prática que, por exemplo, a gramática, né, das expressões aritméticas, né, ela gera esse problema, esse conflito na hora da precedência dos operadores. Tá? E isso precisa ser resolvido. Lá em compiladores a gente vai tratar isso. Certo? Beleza? Certo? Ou seja, então a gente não quer ambiguidades. Certo? Para que o computador possa trabalhar no algoritmo automatizado. Né? Se eu tenho um algoritmo automatizado, que eu tenho duas soluções diferentes, como é que o computador vai dizer qual é a solução correta? Tá certo? Ou seja, então a ambiguidade ela é um problema. Ela existe em gramáticas livres de contexto, tá aí a gramática das expressões, certo? Mas a gente não quer, computacionalmente falando, trabalhar com gramáticas ambíguas. Então a gente tem que procurar sempre eliminar ambiguidades. O que é que acontece? Né? Nem sempre essa ambiguidade é possível ser eliminada. Certo? Nem sempre, ou seja, existem gramáticas que a gente sequer consegue eliminar, né, ambiguidade. Existem gramáticas que são inerentemente ambíguas. Deixa eu voltar aqui. Certo? E que qualquer gramática que a gente colocar para essa linguagem, ela vai ser ambígua. Por exemplo, a linguagem ANBN, CM-DM. Ou AN, BM, CM, DM. Qual é a gramática para essa linguagem aqui, pessoal? Eu tenho um balanceamento entre A's e B's, e C e D's, ou um balanceamento entre C e D's, ou B e C's, e A e D.
certo? Então, vamos ver aqui nossa gramática. Nossa gramática para esse carinha aqui, ó. Então, dois balanceamentos possíveis. Aqui é outra ideia, pessoal. Dividir para conquistar, certo? Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, dois tipos de fórmula. Então, eu tenho o S produzindo S1 ou S2. O S1 vai fazer uma das fórmulas, o S2 vai fazer a outra da fórmula. Então, o S1 vai fazer o quê? Vai fazer o balanceamento de A, Bs e CDs. Então, aqui eu vou botar, né, com dois balanceamentos independentes. Ó. Então, eu tenho aqui, na concatenação, então, eu tenho um A, aqui está maior ou igual a 1, certo? Então, vou facilitar aqui para mim. A, Azão, B, né? Aí C, Bzão, D. Aí o Azão vai ser o A, Azão, B, ou a palavra vazia. O Bzão vai ser C, Bzão, D, ou a palavra vazia. Consegui fazer dessa forma, pessoal, porque aqui eu estou obrigando a ser pelo menos um, certo? Se eu pudesse ser vazio, então poderia ter aqui o S1 produzindo vazio também. Tá certo, pessoal? E o outro lado, o S2, aí o S2 ele vai ser o quê? Primeiro, os mais internos, né? Então, eu vou ter aqui, eu já produzi, né, o S2 aqui, aí eu tenho um BC interno, né? Então, eu tenho um B, S2, C. Como não pode ser vazio, eu tenho que ter pelo menos um B e pelo menos um C, então eu vou botar aqui o B, C, C para encerrar essa recursão. Aí o C... Opa, perdão, pessoal. Trocar. Tem que ser o A e o D. Eu vou gerar o mais externos primeiro. Opa. Vou gerar primeiro os mais externos. Então, o A e o D, o A e o D. E aí, depois, S2 já foi. Aqui é o C. Vai ser o BC, né? Então, B, C, C, ou só o BC, sem a palavra vazia. Não botei a palavra vazia aqui, pessoal. Por quê? Porque ele obrigou aqui, pela definição, eu ter pelo menos um B e pelo menos um C. Certo? Então, não botei aqui a palavra vazia. Tá certo? Eu botei o BC na hora de encerrar. Pelo mesmo motivo, eu botei aqui o AD na hora de encerrar. Essa gramática, ela é uma gramática ambígua. Na prática, pessoal, eu não vou conseguir criar nenhuma gramática que seja ambígua. Certo? Por quê? Porque a gente vai ter os cenários em que M for igual a N. Sempre que M for igual a N, eu vou poder ir por qualquer um dos dois caminhos. Ou pelo caminho de S1, ou pelo caminho de S2. Tá certo, pessoal? Consegue visualizar isso? Então, obviamente, eu vou ter duas árvores de derivações distintas. Eu tenho dois caminhos diferentes. Né? A gramática ambígua, né, ela está relacionada com esses caminhos diferentes que a gente pode seguir durante as derivações para gerar, né, quando a gente está gerando a árvore de derivação. Então, se eu tenho um caminho para uma mesma palavra que vai me gerar esse W, e eu tenho um outro caminho que vai me gerar esse outro W, né, então eu vou ter uma gramática ambígua. Tá? Neste caso aqui desta linguagem, eu sempre vou ter gramáticas ambíguas. Por quê? Né? Porque eu tenho um caso ou outro. Né? No caso de M ser igual a N, né? Eu sempre vou poder me encaixar neste padrão ou nesse padrão. Eu não vou conseguir eliminar você está pela manhã agora aí, eu posso passar aí daqui 1 hora, mais ou menos. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Entenderam a questão da uma gramática ser inerente ambígua? Eu não consigo criar nenhuma gramática que não seja. Neste caso, estou mostrando só informalmente, claro, né? A gente tem os cenários em que M é igual a N.
Então, a gente sempre, nesse cenário, a gente vai ter duas opções. Eu não vou ter como botar um caminho só. Certo? Então, como dizer, quando for igual, você vai sempre seguir por este caminho. Não tem como. Tá bom? Né? A gente tem que lembrar que vai ter um computador fazendo isso, né? A gente pode pensar num processo computacional, né? A gente tem que pensar, poxa, eu tenho que fazer aceitar essa palavra, né? Para M diferente de N. Né? É bem complicado isso, né? Porque aqui a gente tem dois contextos diferentes. Né? Por exemplo, aqui nesse cenário, né? Qual seria a ideia, por exemplo? Né? Se N for igual a M, eu sempre vou seguir o caminho de S2. Por exemplo. Só que, nesse caso, eu não consigo fazer uma gramática livre de contexto para S1, certo? Em que a quantidade de M's seja diferente da quantidade, obrigando que a quantidade de M's seja diferente da quantidade de N. Eu não consigo fazer uma gramática livre de contexto para esse caminho de S1, o mesmo vale para o caminho de S2, e obrigar que essa gramática não aceite palavras com a quantidade iguais de M's e N, para eu ir só pelo outro caminho. Aqui, visivelmente, né, a gente tem uma gramática livre de contexto, então eu posso usar essas produções a partir de A em qualquer cenário, eu posso usar produções a partir de B de qualquer cenário, independente do que vem antes. Ou seja, independente da quantidade de ABs que tem antes. Certo? Ou seja, então não consigo fazer essa restrição em uma gramática livre de contexto. Então, aqui a gente já consegue ver um exemplo de linguagens não livres de contexto. Né? A gramática AM, BM, CN, DN, com MN diferentes. Né? Essa gramática você não consegue, essa linguagem ela não é livre de contexto. Então, se essa linguagem ela não é livre de contexto, você não consegue criar uma gramática para essa linguagem aqui que a gente colocou, certo? Livre de contexto, sem ambiguidade. Beleza, pessoal? Tá claro isso que eu coloquei? Certo? Vamos voltar aqui para a gente falar dos exemplos das gramáticas ambíguas. Então, aqui é só os exemplos que a gente acabou de fazer, certo, pessoal? Então, aqui, ó. A gramática ela é ambígua quando existe pelo menos uma palavra, como eu falei. Por exemplo, né, as expressões com os parênteses, elas não vão ter ambiguidade, mas se eu tirar os parênteses, ela vai ter ambiguidade. Certo? E a gente consegue visualizar essa ambiguidade usando, né, derivações mais à esquerda. Apenas derivações mais à esquerda ou apenas derivações mais à direita. Certo? Por exemplo, derivações mais à esquerda, né, eu escolho, né, começar com mais ou com vezes, e derivações mais à direita, eu escolho começar com mais ou com vezes, e aí a gente tem a mesma sentença. Né, as mesmas, essas duas árvores de derivações diferentes. O que é que isso implica? Né? Isso implica num teorema. A gente não vai demonstrar aqui esse teorema, mas, assim, para mostrar que uma gramática é ambígua, é suficiente a gente achar uma palavra, né, que tenha duas ou mais derivações mais à esquerda, ou duas ou mais derivações mais à direita. Certo? Ou seja, então, para mostrar que é ambígua, eu tenho que encontrar essa palavra com várias derivações mais à esquerda. Beleza? Certo? Que foi o que a gente acabou de fazer neste nosso exemplo aqui anterior. Eu fiz duas derivações mais à esquerda de uma mesma palavra. Automaticamente, na hora que eu faço isso, eu tenho duas árvores de derivações diferentes. Se eu tenho duas árvores de derivações diferentes, eu tenho ambiguidade. Certo? Conforme a gente viu aqui, pelo menos, nas expressões matemáticas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Certinho. Né? O que é que a gente tem? As expressões aritméticas, elas não são linguagens inerentemente ambíguas. A gente tem uma gramática ambígua, certo? Mas a gente pode fazer outra gramática sem a ambiguidade. Certo?
E essa gramática sem ambiguidade, ela vai procurar o quê? Tratar a precedência de operadores adequadamente. E a associatividade, certo? Por exemplo, se eu usar o mais também, né? Se eu usar x mais x mais x, eu tenho dois caminhos diferentes, certo? Eu tenho E mais E, aí eu posso fazer esse E aqui, pode ser E mais E, certo? Esse E aqui pode ser o E mais E, e aí depois eu vou fazer x mais x mais x, ou um outro caminho, eu tenho o E mais E, esse primeiro E aqui vai virar o x, então vai ficar x mais E, e esse segundo é que vai fazer a outra somatória. X mais E mais E. E aí eu vou ficar x mais x mais x. Aqui a gente tem duas árvores de derivações diferentes. Eu tenho a primeira. Na primeira derivação. E tem uma segunda, nessa segunda derivação aqui. O primeiro é aqui, vai ser o x, esse primeiro é um somatório. Certo? A árvore correta é a primeira. Por quê? Porque a associatividade das expressões matemáticas. Eu faço, por mais que a gente tenha comutativa, etc., né, para adição, mas para divisão, por exemplo, a gente não tem. Certo? Então, assim, a gente tem que obedecer à ordem. Certo? Então, eu faço primeiro essa soma e depois eu faço essa outra soma. Certo? Então, eu tenho que resolver tanto a precedência de operadores quanto a associatividade. Se eu tenho uma potência, eu faço o contrário. Por exemplo, x elevado a x elevado a x. Eu faço primeiro esta potência, depois eu faço a outra potência. Tá certo, pessoal? Ou seja, então eu tenho a associatividade à esquerda e a associatividade à direita. Né? Dependendo do caso, eu tenho que tomar uma decisão diferenciada. Certo? Ou seja, então eu posso construir, certo? Beleza? Vocês podem aí trabalhar aí até a próxima aula, né, e embolar uma gramática ou pesquisar sobre uma gramática não ambígua para fazer as expressões aritméticas. Certo? Né? E aí a gente vai ver uma gramática, vai ter uma gramática que não vai ser tão simples como essa que a gente acabou de desenvolver. Mas a gente vai precisar trabalhar com essas gramáticas, né, mais na frente. Beleza? Vou encerrar, né, por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai falar das simplificações e das formas normais. Certo? Beleza? Então são 9h30, né? Tranquilo. Eu queria abrir logo aqui o parênteses para vocês, pessoal. Depois eu vou colocar no cílio, certo? Mas lembrar que a gente vai fazer, são 5 notas, 5 provas e um trabalho. Que trabalho é esse? Certo? Então, para vocês já irem pensando. Trabalho, em grupos, né, até 3 pessoas, trios, e vocês vão escolher, cada grupo aí vai escolher, certo? Eu não vou querer interseções de trabalho, certo, pessoal? Cada um vai escolher um trabalho diferente, mandar, né, para a gente. Eu vou abrir um fórum lá e aí vocês escolhem. Então, aí você tem o quê? Você tem os algoritmos, a implementação dos algoritmos que a gente está estudando. Se a gente pensar nas linguagens regulares, qual foram os algoritmos que a gente viu? A gente viu os algoritmos de conversão. Quantos algoritmos de conversão a gente viu? A gente viu converter um AF no AFN, converter um AFN no AFD, a gente viu minimizar um AFD, outro de conversão que a gente viu, né, expressão regular. Ixi. Tô doido aqui, ó.
As expressões regulares em autômatos finitos não determinístico, gramática regular em autômato finito vazio, né? Autômato finito determinístico em gramática regular, né? A gente, né, vai escolher um desses, certo, pessoal? Ou, né, os de reconhecimento, né? A gente tem, né, reconhecimento de AFE, reconhecimento de AFD, reconhecimento de AFN, certo? Ou o que a gente vai ver daqui para frente, né? As linguagens, né? Livros de contexto. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter os algoritmos de reconhecimento também, né? Que a gente vai ver ó, o capítulo, se a gente voltar aqui para os slides. Não. Capítulo 7, reconhecimento de linguagens livres de contexto, ou seja, então a gente vai ver os algoritmos de reconhecimento. A gente tem as conversões, né? Que são essas transformações nas gramáticas, certo? A gente tem o quê? A gente tem a simplificação, a gente tem a transformação na forma normal de Gray-Bett, transformação na forma normal de Chomsky, né? Transformação nos autômatos de pilha, certo? Que são as conversões que a gente está vendo. Né? Ou seja, então aqui eu coloquei já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trabalhos diferentes. Né? Certo? Só aqui nesse primeiro momento. Ah, não, 14, 15, 16, porque aqui tem 3 algoritmos distintos de reconhecimento. Certo? Aqui são 3 algoritmos. Certo? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Nossa turma tem uns 25 a 30 alunos, né? Eu estou definindo trios, tem tema aí. E tem uns algoritmos mais complicados, certo, pessoal? Mas normalmente a gente fica nesses formalismos, né, de linguagens regulares e livres de contexto. Né? Então, vocês montem os grupos, né, certo? E aí escolham, né, o formalismo. Eu vou abrir, né, um fórum no Siga, né, para vocês mandarem o grupo de vocês, né, e o formalismo que vocês escolheram, lembrando, né, de não ter duplicidade. Tá certo, pessoal? Ok? Então, essa vai ser a última nota. Né? No Siga, salvo engano, eu já deixei a data lá prevista para entrega, certo? Já deixei o planejamento e deixei a data prevista para entrega desse trabalho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Professor, no caso, professor, Oi, pode falar. no caso é codificar, é? Fazer o programa, fazer um algoritmo. Posso. Implementar o algoritmo, né? Aí, assim, por exemplo, se é um algoritmo de conversão, a entrada vai ser o autômato, a saída vai ser o autômato convertido, por exemplo. Se o algoritmo é um algoritmo de reconhecimento, a entrada vai ser o autômato ou algum formalismo, né? E a palavra ser reconhecida. E a saída vai ser o quê? Aceita ou rejeita essa palavra. E aí tem que representar o autômato, tem que ver como é que você vai capturar, por exemplo. Você pode usar a representação de tabela, né? Certo? Na hora de pegar a entrada, né? Ou fazer graficamente, né? Quando eu ministrava essa disciplina, alguns alunos faziam lá, usavam a biblioteca gráfica e o aluno ia desenhando graficamente, né? O aluno não, o usuário ia desenhando graficamente o autômato, por exemplo. Certo? Como a entrada, né? Como o usuário vai fornecer a entrada, pode ser graficamente ou textualmente, não tem problema nenhum, certo? Beleza? Desde que, né? Se for textual, né, tem que ser uma formazinha também que não seja, né, seja intuitiva, né, para o usuário indicar, né, os elementos da gramática ou do autômato. E aí depois você converte essa entrada fornecida numa representação computacional dela para fazer a execução dos algoritmos colocados. Beleza?
Ok, pessoal? Certo? Essa é a última nota de vocês. A frequência eu estou capturando aqui pela extensão, né, que eu já consigo visualizar, né, todos os alunos que entraram na disciplina, né, que assistiram a aula de hoje, certo? E aí, depois eu passo para o SIGA. Então é isso, pessoal. Né? Conforme planejado, essa aula introdutória sobre linguagens e gramáticas livres de contexto. Próxima aula a gente vai começar a ver as transformações dessas gramáticas. Lembrando, pessoal, né, treinem a construção, né, dada a especificação, como molar a gramática. Né? Eu dei aqui, por exemplo, 3 dicas. Né? Dividir para conquistar, né, que eu já tinha comentado lá nos autômatos, né? A questão das definições recursivas, né? E a questão do balanceamento. Né? Ou seja, então você tem os símbolos repetidos, né? De um lado ou do outro, e fazer esse balanceamento. Né? Uma das questões da prova, né, foi provar se a gramática, né, não sei se caiu em alguns, né, foi a gramática, a linguagem, perdão, WR, né, que são os palíndromos. Né? Certo? Ou seja, então eu leio, né, eu tenho essa palavra, por exemplo, se W for AB, WR vai ser BA, então aí eu vou montar a palavra AB, BA. Essa gramática aqui é uma gramática, é uma linguagem livre de contexto, então tem uma gramática livre de contexto para ela. Como é que a gente cria essa gramática? Na realidade, esse é um subcaso dos palíndromos, porque, por exemplo, palíndromo é qualquer palavra que a gente pode ler nos 2 sentidos. Então, por exemplo, ABA é um palíndromo, mas ABA não pertence a esse cara aqui. Né? Porque WWR, obviamente, vai ser tamanho par. Né? E a gente tem palíndromos de tamanho ímpar. Tá certo? Então, assim, por exemplo, esse aqui é um exemplo clássico, né? Vocês podem, por exemplo, ver como é que vocês geram essa, né, criam uma gramática para essa linguagem. Beleza? Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Né? E essas dicas, né? E aí tem esses testes, né? Essas orientações para vocês, né, praticarem, né? Em relação à criação das linguagens e o que a gente viu, né? Que é o processo de derivação, criação da árvore de derivação, tudo mais, que é um processo também, né, que a gente, né, pode cobrar também. Beleza? Então é isso. Vou encerrar aqui a gravação. Né? Vou abrir, né? Eu tenho um intervalozinho antes da minha aula, próxima aula, já vou abrir lá a tarefa de vocês, tá bom?